Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Luís, não se fala de outra coisa. São imagens impressionantes, as que chegam do Nepal e do Tibete, com aquela corrente de água, lama, detritos, a percorrer de forma violenta aquela encosta. Enfim, são imagens que marcam e que ficam, e depois há também, naturalmente, muitas vítimas mortais, muitos desaparecidos. A BBC falou com um nepalês que perdeu 3 familiares próximos, o irmão, o tio e também o primo morreram. Já a mãe, o pai e a avó conseguiram escapar, explica ele, a rastejar como um bebê pela encosta. Eles estavam todos em locais diferentes quando tudo aconteceu, e este nepalês explica à BBC que eles agora estão abrigados numa escola que está a ser usada como refúgio para os sobreviventes, mas conseguiram escapar, enfim, rastejando, de forma a conseguirem escapar a essa torrente de lama. Este nepalês é originário de uma das aldeias mais afetadas, de resto. Ele vive na Escócia neste momento. Conta que estava a dormir quando tudo aconteceu. Foi acordado pela irmã, que lhe disse que na aldeia parece que tudo desapareceu. Dizem que na casa tudo desapareceu, não sobrou nada. Foi assim que a irmã lhe descreveu aquilo que se passou. Este nepalês, que ainda não tem notícias do paradeiro de muitos outros amigos e também vizinhos naquela aldeia, que é uma das mais afetadas por aquilo que aconteceu, já vai para 2 dias. E tudo isto que aconteceu acaba por trazer também à discussão as alterações climáticas que podem ter desestabilizado a geologia das regiões montanhosas e polares. Do glaciar, não é? Exatamente, glaciar. Exatamente. Os cientistas ainda estão a tentar perceber exatamente o que é que causou isto tudo, mas lembram que os glaciares em todo o mundo estão a derreter devido ao aquecimento global. O desprendimento de um pedaço deste glaciar aconteceu também numa altura de calor pouco comum na região. De resto, 2 dias antes deste desabamento, a temperatura do Sol atingiu o ponto mais alto nos últimos 2 anos. Uma série de ondas de calor intensas têm atingido a região desde o início do ano, afetou de resto muitos países em todo o mundo e também esta região. Outro fator foi na temporada de monções, que saturou o solo e fez os rios transbordarem e que ajudou também no degelo do glaciar. Mas não se pode dizer exatamente que ninguém tivesse previsto algo semelhante. Em 2023, o principal órgão consultivo científico da ONU alertou que as massas de terra anteriormente cobertas de gelo iriam tornar-se cada vez mais instável com o aumento das temperaturas que, nesta altura, aproximam-se de 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. E por isso mesmo, explicam os especialistas, o aquecimento está a acontecer ainda mais rapidamente nas regiões alpinas e polares, porque a perda de neve e de gelo está a retirar o isolamento térmico do solo. Os cientistas acreditam que o recuo dos glaciares está a ser causado por este aquecimento global, provocado pela ação humana, e de resto, nesta bacia hidrográfica de Langtang, no Nepal, as taxas de perda de glaciares aumentaram mais de 4 vezes desde 1964. 4 vezes desde 1964. De resto, já em julho do ano passado, uma enchente, ainda que de menores dimensões, tinha atingido um rio nesta região, e em 2015 também a montanha de Langtang Lirung foi atingida por uma avalanche, mas neste caso provocada por um sismo que na altura destruiu esta vila de Langtang. O certo é que, com o enfraquecimento acelerado dos glaciares, os especialistas pedem mais preparação para desastres, porque são inevitáveis mais avalanches, mais inundações deste género, e por isso pedem mesmo sistemas de alerta precoce de forma urgente para proteger as pessoas que vivem nestes vales. Muito bem, e esta foi de facto uma tragédia que marcou a semana, uma semana que também foi marcada em particular no Brasil, mas os ecos também chegaram a Portugal, por uma entrevista de uma lenda da televisão brasileira, muito conhecida em Portugal, Regina Duarte. Regina Duarte, célebre viúva porcina do Roque Santeiro, entre outros papéis memoráveis nas telenovelas, sobretudo nas telenovelas da Globo, aquela que já foi considerada a namoradinha do Brasil, isto nos anos 70. Está Regina de volta. Duarte, que está com 79 anos. 79 anos.
O tempo passa por todos, Maria João Simões. É verdade, passa depressa. Mas parece que há pessoas E o Lima que- Duarte, que fez com ela o Rock 90 Santeiro, tem 90 e tal anos e continua É em verdade. grande forma, Sim, sim. sempre a Nas publicar redes nas redes sociais. Muito ativo. 96. 96 anos, Espetacular. incrível. Regina Duarte e a filha, Gabriela Duarte, também conhecida pelos seus papéis em televisão, estrearam uma peça no Brasil, a filha da... é assim que se chama, não tem Sim, mais. não tem. Não estás a omitir nada. Não sou eu que estou a omitir, a peça é que tem este título. E deram uma entrevista à Folha de São Paulo, uma entrevista que não terá corrido assim de acordo com o que as atrizes esperavam, porque o tema da entrevista, o principal tema, acabou por não ser a peça, como desejariam as atrizes, mas a política. Lembremos que a Regina Duarte foi secretária da Cultura do Brasil, nomeada por Jair Bolsonaro em 2020, em março de 2020. Esteve pouco tempo no cargo, mas E foi muito falado isso na altura. foi não muito é? falado, ela foi muito se contestada. relacionar, sim. Não só pela comunidade artística brasileira, mas também pela opinião pública no Brasil. Ela tem consciência disso e, aliás, esse foi um dos temas desta entrevista. O jornalista fez questões sobre o tema, perguntou se tinha tido algum custo pessoal a passagem pelo governo de Jair Bolsonaro. A filha, Gabriela, tentou evitar que a mãe respondesse a isso, mas Regina Duarte não resistiu. Pois. E disse, acabou por comentar, disse que não teve custo nenhum, diz que saiu depois de 74 dias, voltou para a sua vida e seguiu magnificamente bem. Foi a resposta de Regina Duarte. Mas também acabou por reconhecer que há muita gente que não a perdoou por ter ido para o governo de Bolsonaro, e diz também que há pessoas que não a perdoaram depois de ter voltado, Pois. mas que tentou depois pôr uma pedra sobre o assunto, dizendo, bem, o assunto acabou, o assunto morreu, e a própria filha tentou desviar o tema para não se voltar a falar de política, que estavam ali para falar da peça de teatro, só que o jornalista insistiu Pois, claro. em fazer perguntas. Os jornalistas têm Mas esta mania. chatice, pá. Ele próprio disse isso. Olha, Luís, pá, que mania. é o meu ofício fazer perguntas, caso não queiram responder, não tem problema. Regina Duarte continuou a responder, acabou por responder uma pergunta se nutria a mesma admiração pelo filho Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, pelo antigo presidente do Brasil. Regina Duarte disse que não ia responder a isso, mas acabou por perguntar ao jornalista se o que ele queria saber era em quem é que ela ia votar. Nestas próximas eleições, obviamente, seria esse o objetivo do jornalista, não lhe perguntando diretamente se iria votar em Flávio Bolsonaro ou em Lula, os dois principais candidatos à presidência no Brasil. E aí Gabriela Duarte, a filha, volta a entrar, a interromper, e a dizer que estavam ali para falar da peça. Disse à mãe para não responder, pare de querer responder. Foi o que ela disse. Foi o que ela disse à mãe, e a mãe responde, não aguento, Gabi. E a filha diz, aguenta, você é adulta. E este foi um momento dos Viral, momentos não é? O que está mais viral. que viralizou. Sim. o aguenta, você é adulta. Já estou a ameaça- imaginar t-shirts. Nós já tínhamos um aguenta, Exato, aguenta é aqui verdade. em Portugal, Exato. num contexto totalmente diferente. Agora, Agora é o aguenta, Você é você é adulta. Eu devo dizer que sou um grande admirador de ambas as atrizes. Claro, Regina Duarte, muito ligada às nossas memórias, da minha Claro. geração, da nossa geração, as nossas memórias de infância pelos papéis que teve nessa altura. Gabriela Duarte nunca teve o mesmo estatuto sim, da mãe, mas também. mesmo assim ainda teve algumas participações marcantes em telenovelas e em Aliás, séries. fizeram mãe e filha até numa telenovela. Sim, eu creio que numa novela do Manuel Carlos, não sei se foi o Laços de Família, não tenho certeza se foi o Laços de Também Família. não me lembro.
Exatamente, Tenho algumas fizeram, dúvidas. sim. Laços de Família eu acho que é outra, com a Vera Fischer, mas pronto. Exatamente, é isso mesmo. Mas sim, elas fizeram. E a Regina Duarte foi uma das Helenas de Manuel Carlos. Manuel Carlos, que morreu também há pouco tempo, um dos autores mais célebres das telenovelas brasileiras, tinha sempre como protagonista uma Helena. A Regina Duarte foi uma dessas Helenas, Maite Proença, outra, Vera Fischer, outra dessas Sim, Helenas. só nomes. Só nomes clássicos. É isso, vintage. Ficamos por aqui. E este momento acabou por viralizar desta entrevista de Regina Duarte e da filha à Folha de São Paulo, e por isso muito se falou desta Posso dizer, entrevista. Bruna, durante a semana. aguenta, você é adulto. Aguenta, você é adulto.